tudo bem? Professora Júlia aqui com vocês e hoje nós vamos para a segunda sequência de questões da nossa maratona. Isso mesmo, é aquele momento que você precisa dar o último gás para conseguir aí resolver todos aqueles pequenos problemas que ainda restam frente à língua portuguesa. Esse é um momento que você deve usar para revisar o conteúdo e principalmente identificar aqueles pontos que precisam ainda ser resolvidos. Então, vamos para mais uma maratona? Vamos lá? Primeiríssima questão aí na tela para vocês. Vamos nessa! Qual das palavras abaixo não recebe a acentuação gráfica? Queridos, olha só. Sempre que eu tiver alguma palavra que possa causar algum esquecimento ou alguma confusão na hora de resolver a questão, é fundamental que você marque, como eu fiz aqui. Então, apesar desta palavra estar em negrito, ainda assim busque marcar, sublinhar, circular de alguma forma para você identificar de cara que tem algo ali que merece atenção, ok? É uma questãozinha, ó, de acentuação gráfica. Então, se eu penso em acentuação gráfica, eu preciso pensar em vários conceitos por trás desse conteúdo, como, por exemplo, separação silábica, a presença de ditongos, de hiatos, de tritongos, a relação de paroxítonas, oxítonas e proparoxítonas. São conceitos que vocês precisam relembrar sempre que nós estamos diante de uma acentuação gráfica. Então, vamos lá, o ditongo, né? Qual é o processo do ditongo? O ditongo é quando ocorre na separação de sílaba, duas vogais permanecem juntas. O hiato é quando as vogais se separam e o tritongo é quando nós temos três vogais aí em uma mesma sílaba. Agora é o processo de oxítona, proparoxítona e paroxítona. A oxítona é quando na separação de sílaba a tonicidade, o acento tônico recai na última sílaba. A paroxítona, essa intensidade vai cair na penúltima sílaba e na proparoxítona vai ser na antepenúltima sílaba, beleza? Revisamos, agora vamos ver de fato o que a questão quer. Vamos lá. Qual das palavras abaixo não recebe acentuação? Queridos, precisaremos agora relembrar das regras de acentuação. Então vamos olhar cada alternativa e buscar a regra que está por trás dela. Olha só, paralelepípedo. Se nós fizermos a separação de sílaba, teremos paralelepípedo. Última sílaba, penúltima e antepenúltima. Ou seja, nós temos aqui a regrinha das proparoxítonas, beleza? Qual é a regrinha das proparoxítonas? Você se lembra? Toda palavra proparoxítona é acentuada. Então percebam aqui, paralelepípedo, sim, é acentuado. Côncavo também é uma proparoxítona, logo acentuada. Pontiagudo é uma palavra acentuada? Pontiagudo? Galera, não. A palavra pontiagudo ela foi feita aí por um processo de composição, né? Ponta mais agudo, pontiagudo, e não, ela não recebe acento. Então, gabarito, letra C. A palavra hierárquico também. Hierárquico também é a regrinha da proparoxítona. E diagnóstico também é a regrinha aí da proparoxítona. Beleza? Então, letra A, letra B, letra D e letra E são ilustrações, exemplos da regra da proparoxítona. Tranquilo? Vamos seguir? Próxima questãozinha aí, questão 2. O verbo haver está incorretamente empregado em... Então, o verbo haver ele tem algumas particularidades, né? Vamos lembrar? O verbo haver, por exemplo, quando nós estudamos sujeito, lá naquela parte de orações sem sujeito, nas orações sem sujeito, por exemplo,
nós sabemos que o verbo haver no sentido de existir é classificado como um verbo impessoal. O que isso significa? O verbo impessoal é aquele verbo que não apresenta sujeito e só se conjuga no singular, beleza? Então, lembrar dessa colocação do verbo haver vai ser fundamental para resolver essa questão. Vamos a ela? Letra A. Hei de dizer com muito carinho. Hei de dizer, eu hei de dizer. Está correto. B. Houveram diversas denúncias. Olhem só, aqui eu tenho um complemento verbal que está no plural. No entanto, percebam que o verbo haver aqui está no sentido de existir. Existiram muitas denúncias, né? Se ele está no sentido de existir, ele deveria estar no plural? Não, ele tem que ficar no singular, beleza? Houve diversas denúncias. Por isso, esse é o nosso gabarito. Letra B, ela está incorreta, ok? Vamos lá, C. Situação complicada, sempre houve. Situações complicadas, aliás, situação complicada, sempre houve. Correto. Situação, houve. D. Há no Congresso Nacional honrados deputados. Há no Congresso honrados deputados, né? Fica no singular, apesar de termos aqui o plural. E letra E. Rapazes, havia, mas as meninas sempre e destacam. Vamos lá. Mesma situação, apesar do termo estar no plural, ele fica no singular. Letra B, vocês podem perceber que aqui eu tinha o verbo no plural e o complemento no plural, só que ele está no sentido de existir, então ele deveria estar no singular como a letra D e como a letra E. Beleza? Então, gabarito aí, questão 2, alternativa B de bola. Seguindo, questão 3. Para essa próxima questão, a gente colocou aqui para vocês um trechinho dos Lusíadas, que é uma obra aí portuguesa muito reconhecida do Luís de Camões. Vamos lá. Deixo deuses atrás a fama antiga, que com a gente de Rômulo alcançaram, quando com Viriato na inimiga guerra romana, tanto se afamaram. Também deixo a memória que os obriga a grande nome, quando a levantaram um por seu capitão, que peregrino fingiu na serva espírito divino. Então a gente percebe aí que tem uma linguagem que já impacta, né? O uso vocabular é um uso mais complexo e através desse pequeno fragmento dos Lusíadas, que é uma obra extensa, a gente vai fazer algumas questões. Vamos lá. Próxima questão aí, questão 3. A palavra deuses, em deixo deuses atrás, a fama antiga, é classificada como... Queridos, percebam que aqui eu tenho classificações sintáticas, né? Então é fundamental que eu lembre qual é a diferença entre sintaxe e morfologia, principalmente no que diz respeito às classificações. Se eu penso na morfologia, eu preciso pensar em classes de palavra, classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome, numeral, artigo, preposição, conjunção e interjeição, beleza? E quando eu penso nas classificações sintáticas, funções sintáticas, eu preciso pensar no sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Então, ter essas duas tabelas muito claramente na cabeça é fundamental para você se sentir confiante na hora de fazer a prova e principalmente para entender os enunciados, tá? Então aqui ó, é fundamental que eu lembre. Deixo deuses. Percebam que deuses aqui é uma forma de interlocução, ou seja, alguém que está falando em primeira pessoa, eu deixo, está falando com os deuses. Deixo deuses, atrás a fama antiga. Se eu estou me direcionando a alguém, nesse caso, aos deuses,
É porque eu tenho o quê? Vocativo. Eu estou trazendo uma interlocução, eu estou falando com ele. Vamos lembrar que o vocativo é um chamamento ou até mesmo uma invocação, ok? Atualmente, inclusive, muitas músicas estão utilizando o vocativo e estão fazendo um super sucesso, né? Quem nunca aí ouviu Rita, quem nunca ouviu Letícia, quem nunca ouviu Juliana, né? Músicas aí mais recentes com presenças de nomes, beleza? Tranquilo? Então, vamos seguir. Questão 3, gabarito, letra A. Seguindo, questão 4. Em guerra romana, o termo negrito é classificado como... Queridos, percebam que romana diz respeito à localidade, à região. Então, ficou muito tranquilo. Guerra romana, aqui eu vou ter um adjetivo porque está qualificando o substantivo guerra e eu estou qualificando frente à pátria, à localidade. Logo, só poderia ser um adjetivo pátrio, ok? Não tem como ser o outro. Vamos lembrar que a locução é quando tem duas ou mais palavras que formam aí um adjetivo ou qualquer outra classificação morfológica, tá? Então, normalmente a locução, eu tenho ali uma preposição e um adjetivo que juntos têm função adjetiva diante desse cenário, beleza? Todos os outros não encaixam, adjetivo erudito, adjetivo superlativo. Aqui a gente está tendo uma relação de grau, né? Adjetivo superlativo analítico e sintético. A gente não está falando aqui de grau de adjetivo, simplesmente de classificação. Por isso, gabarito para vocês, letra B de bola. Seguindo, questão 5. Que com a gente de Rômulo alcançaram quando com Viriato na inimiga guerra romana tanto se afamaram. O termo destacado corresponde a... Galera, olha só, o termo destacado é esse aqui. Quando? O quando, nós sabemos, vai introduzir que tipo de oração? Percebam que, primeiro, é fundamental lembrar que período composto cai muito na sua prova. Então, relembrar o que é uma oração coordenada, uma oração subordinada e as classificações que nós já estudamos dentro de cada uma dessas classificações é fundamental para você se sentir confiante na hora da prova. Então, vamos lá? Olha só, aqui, que com a gente de Rômulo alcançaram quando com o Viriato na inimiga guerra romana tanto se afamaram. Quando com o Viriato, tanto se afamaram. O quando, ele traz uma relação temporal. É uma conjunção que traz essa circunstância, né? Quando a gente fala em circunstância, a gente está falando em que tipo de oração subordinada? A oração substantiva é aquela que vai desempenhar a função sintática frente à oração principal. A oração adjetiva é aquela que vai caracterizar, qualificar um termo da oração principal. E a oração adverbial é aquela que vai trazer valor de sentido para o texto. Aqui nós temos, através desse conectivo, dessa conjunção, um valor temporal. Logo, estamos diante de uma conjunção subordinada adverbial. Beleza? Então, questão número 5, gabarito, letra D. Seguindo aí, questão 6. Vamos a ela. A vírgula na palavra destacada, por seu capitão, que peregrino fingiu na serva espírito divino, justifica-se pela regra. Galerinha, aqui é uma questão interessantíssima, claro, de pontuação, explicitamente de vírgula, mas que se vincula a uma questão sintática também. Quando nós estudamos, por exemplo, o aposto especificativo, explicativo, por exemplo, são apostos que são introduzidos aí por meio da vírgula. E é o que acontece. Olha só. Por seu capitão, peregrino.
eu estou especificando, peregrino. Se eu estou especificando, sem sombra de dúvidas, nós estamos diante de um aposto. Não tem como ser uma oração deslocada. Para ser oração eu preciso de verbo. E aqui eu tenho só um substantivo. Vocativo, eu precisaria estar chamando alguém ou invocando. E também eu não estou invocando e nem chamando ninguém, né? Eu faço uma referência diferente. Oração subordinada, nada. Para dar ênfase, a vírgula foi colocada por conta de uma ênfase? Não, ela é colocada por conta da presença do aposto, beleza? Questão 6, gabarito aí para vocês, letra A. Seguindo. Questão 7, assinale a alternativa cujo hífen foi empregado incorretamente. Então, você se lembra lá no início desse módulo, eu falei com você, olha só, preste atenção em palavras que possam aparecer e aí, ao longo da questão, né, da resolução da questão, possam de alguma maneira te causar alguma dúvida ou esquecimento, que é a palavra incorretamente. Ou seja, dentre as alternativas, uma delas vai apresentar o quê? Um erro na colocação do hífen. Então, vamos lá. Conta-gotas, perfeito. Ex-presidente, perfeito. Ex sempre acompanhado do hífen. Vice-versa também. Pré-nupcial, certíssimo. Achamos o nosso erro. Olha só. Antissemita não tem hífen. Na realidade, sempre que o meu segundo termo for iniciado por S ou por R, ele vai ser duplicado. E aí, o hífen morre, beleza? Esse é o gabarito. Antissemita. Tranquilo? O gabarito é esse. Questão 7, gabarito, letra E. Vamos seguir. Mais um textinho aí, vinculado às próximas questões. Vamos a ele. O menino suportou tudo com coragem de mártir. Apenas abriu ligeiramente a boca quando foi levantado pelas orelhas, mal caiu, ergueu-se, embarafustou pela porta fora e em 3 pulos estava dentro da loja do padrinho e atracando-se-lhe as pernas. O padrinho erguia nesse momento por cima da cabeça do freguês a bacia de barbear que lhe tirara dos queixos. Com o choque que sofreu, a bacia inclinou-se e o francês recebeu um batismo de água de sabão. Vamos à questão? Vamos lá? Próxima questão, então, questão aí, número 8. A palavra ligeiramente expressa uma circunstância, cuja função pertence ao... Galera, essa questão é tranquilíssima. Sempre que nós falarmos de circunstância, nós precisamos pensar no advérbio. Questão 8, letra B, beleza? E por que eu preciso pensar no advérbio? Olha só, ligeiramente. Vocês percebem que quando eu falo assim, eles realizaram a prova ligeiramente, é a forma, o modo pelo qual eles realizaram a prova. Então, lembre-se sempre disso. Se eu falo de circunstância, eu estou falando dos advérbios, ok? Seguindo, então, questão número 9. O padrinho erguia nesse momento por cima da cabeça do freguês a bacia de barbear que lhe tirara dos queixos. Com o choque que sofreu, a bacia inclinou-se. No trecho, o pronome ser destacado tem função de... Galera, olha só, inclinou-se, esse ser aí, ele é um pronome reflexivo, né? Ele traz uma ideia de reflexidade, beleza? E aqui, qual vai ser a função dele? Objeto direto, sujeito de um infinitivo. Aqui a gente não tem nenhum infinitivo, né? Então, ó, de imediato a gente já arrisca. Índice de indeterminação do sujeito.
Não pode ser um índice de determinação do sujeito. Com o choque que sofreu a bacia inclinou-se. A bacia inclinou-se, então não está indeterminando. Quem inclinou-se foi a bacia. Então ela está explícita aí. Pronome apassivador, objeto indireto. E aí, objeto indireto não tem como ser. Quem se inclina, né? Então, pronome passividador, objeto direto. Aqui a gente tem uma função sintática e aqui a gente tem um pronome apassivador. Queridos, gabarito, letra A, objeto direto. Quem se inclina algo, beleza? Ou alguma coisa. Então, esse ser, por mais que ele seja um pronome reflexivo, morfologicamente, sintaticamente, ele vai se classificar como objeto direto. Tranquilo? Gabarito, questão 9, letra A. Seguindo. Questão 10. O termo pelas orelhas tem classificação sintática de... Aqui é importante a gente lembrar como a oração estava lá no início. Vamos ver como ela estava? Aqui é importante a gente voltar ao texto para perceber a estruturação. Ó, pelas orelhas está aqui, ó. Quando foi levantado pelas orelhas. É importante que vocês percebam que a voz verbal aqui é uma voz passiva analítica. Por que uma voz passiva analítica? Simples. Eu tenho uma locução verbal, sendo que esse meu verbo foi é o verbo auxiliar conjugado, enquanto que o verbo principal está no particípio, o que já configura uma característica da voz passiva analítica. Na sequência, eu teria quem? Vamos voltar para a questão? Qual é aquela função sintática que, quando está dentro de uma voz passiva analítica, é introduzida pela preposição por ou pelas suas derivações? Qual que vocês acham que é? Puxa aí na memória enquanto eu passo aqui para pegar a nossa questão. Pelas orelhas, tem a classificação sintática de? Tenho certeza que você já sabe qual é o gabarito e é esse aqui. Agente da passiva. Sempre que nós estamos diante de uma voz passiva analítica, a estruturação vai ser a seguinte: sujeito paciente, locução verbal, com, claro, um verbo auxiliar conjugado e um verbo principal no particípio, mais o agente da passiva. Beleza? Questão 10, gabarito aí, letra D. Seguindo. Questão 11. A forma verbal tirara indica qual o tempo? Galera, tirara é fundamental que você lembre das terminações, né? Tirar, tirará. Aqui nós temos qual tempo? Muito tranquilo. Mais que perfeito. O mais que perfeito é um tempo verbal em que eu tenho duas ações passadas e uma em ordem lógica, claro, no passado, ocorre antes de uma outra. Tranquilo? Então é fundamental aqui que você consiga identificar as desinências, modo temporais e número pessoais, tá? Claro, as desinências modo temporais, elas vão conseguir te identificar o modo indicativo, subjuntivo, imperativo e o tempo presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente ou futuro do pretérito. Então é fundamental relembrar aqui as desinências, beleza? Vamos seguir? Seguindo aí para as próximas questões, um poeminha do Gregório de Matos. Vamos à leitura. Cansado de vos pregar cultíssimas profecias, quero das conteranias hoje o hábito enforcar. De que serve arrebentar por quem de mim não tem mágoa? Verdade direi como água, porque todos entendais os ladinos e os boçais. A musa praguejadora. Entendeis-me agora? Gregório de Matos. Percebam mais uma vez, a seleção dessa maratona, desse bloco de questões, está aí sendo auxiliada por vários textos literários. Percebam isso. Na sua prova, claro, a banca ela pode escolher um viés, né, de leitura
mais tranquila, com um linguajar mais cotidiano. Então, por exemplo, um artigo de opinião traria aí um linguajar talvez um pouco mais simples. No entanto, por outro lado, nós também podemos aí contar com textos literários, em que a linguagem pode ser aí um nível a mais de dificuldade na sua prova. Então, é fundamental treinar também isso, ok? Vamos então para a questão. Questão 12. No trecho, verdades direi como água, o sujeito é... Ó, essa aqui é para olhar e marcar. Primeira coisa, sempre quando eu penso em análise sintática, qual é o primeiro passo? Achar o verbo. Achei o verbo, olha só. Direi. E aí eu vou analisar esse verbo. Sabe por quê? Quando a gente dá sujeito, nós aprendemos que o sujeito ele pode ser simples, ele pode ser composto, ele pode ser desinencial, ou oculto, ou elíptico, ele pode ser indeterminado, ou ainda nós podemos ter uma oração sem sujeito. E aí nós precisamos testar todas essas possibilidades. E de cara, o verbo me indica que eu tenho um sujeito oculto, ou ainda chamado de desinencial ou elíptico, ok? Como é que eu sei? Quem disse? Eu. Eu direi como água, beleza? Verdades eu direi como água. Tranquilo? Meus amores, é isso, tem que ter confiança na hora de fazer o exercício. Lembrar do conteúdo. Assim que você lê o enunciado, você vai identificar qual é o conteúdo que está sendo cobrado e, a partir disso, começar a relembrar tudo que nós estamos estudando aqui, de forma a fixar, a mostrar todas as observações, todos os níveis de questões que podem cair na sua prova. Beleza? Vamos então seguir. Questão número 13. Em verdade direi como água, porque todos entendais. Entendais. A palavra destacada pode ser substituída sem afetar o sentido por... Vamos lá. Aqui, o porquê, ele está dando um sentido de explicação, né? Verdade direi como água, porque todos entendais. Percebam, esse porquê vai apresentar a explicação. Opa! Deixa eu mudar a cor aqui para vocês. Olha só. Mas mais que uma explicação, ele está apresentando o quê? A causa. Como assim a causa? Olha só. Verdades direi como água. Agora eu vou explicar o porquê que eu direi as verdades como água. Ou seja, percebam, quando ele fala direi verdades como água, a água ela é o que? Límpida. Ela é clara. Então as minhas verdades serão ditas assim como a água, que é clara, que é transparente. Beleza? Então eu vou explicar o porquê que eu vou dizer essas verdades como água. Qual é a causa de eu ter essa atitude? A causa é que eu quero que todos entendais. Beleza? Então, causa. Dentre o que eu coloquei aqui, qual é o conectivo que vai me trazer uma relação de causa? Tranquilo, né? Uma vez que. O uma vez que, ele é uma locução conjuntiva que pode até ter dois valores. Ele pode ser causal, mas ele também pode ser condicional diante de dois cenários. Se eu tiver na oração subordinada um verbo que esteja no modo indicativo, ele vai ter valor de causa, beleza? Agora, se na oração subordinada o verbo que acompanhar essa oração for um verbo no modo subjuntivo, ele vai ter valor de condição, beleza? Tranquilo? Então, só tomar cuidado com isso, que aí a questão fica muito fácil. Seguindo então, questão 14. Em qual das opções abaixo há um adjetivo superlativo? Quando nós falamos em adjetivo superlativo, nós estamos falando do grau do adjetivo. Então, superlativo é algo aumentado, beleza? Cultíssimas,
boçais, aqui só tá no plural, né, gente? Praguejadora, aqui tá no singular, não tá nem numa questão de grau, tá num grau neutro. Cansado e portuguesa, ó, essas 4 opções nem apresentam grau de aumentativo, de diminutivo, ou melhor, comparativo, superlativo, não se apresenta. O único que poderia apresentar é a letra A, cultíssimas, né? Eu tenho aí um sufixo, ou seja, é acrescentada uma desinência ao radical de grau, beleza? De um grau superlativo. Então, o único gabarito possível aqui seria a letra A. Vamos seguir? Vamos lá? Próxima questão, questão número 15. Assinale a alternativa cuja palavra não tem a última sílaba tônica. E aí eu preciso lembrar o que é uma sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela sílaba que apresenta uma intensidade muito forte, a maior intensidade diante das outras sílabas. Então vamos buscar qual é aquela palavra que não apresenta a última sílaba sendo tônica. Ruim. Ruim, beleza, última. Imensidade. Opa, não é a última, aqui é a penúltima, achamos o gabarito. C, escritor, tupiniquim, absolver. Beleza? Então, ó, todas essas, a última sílaba é aí a mais forte, enquanto que na letra B não é a penúltima. Tranquilo? Uma questãozinha aí de acento tônico, né? Onde o acento tônico cai, em qual sílaba. É importante porque muitas vezes essas questões um pouco mais simples, muitos alunos deixam de lado e aí na hora, quando cai na prova, se assustam. Caramba, o que é sílaba tônica? E aí esquecem. Não pode deixar nenhuma matéria, nenhum conceito cair no esquecimento. Beleza? Vamos então para a questão 16. Vamos a ela. Em qual das opções abaixo há um desvio gramatical? Galera, olha só, essa questão ela é muito comum no concurso. Sempre que vier uma questão com essa formatação, diante desse cenário de desvio gramatical, quais são as matérias que podem estar vinculadas a essa questão, né? Então, um top 5 aí de matérias. Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ortografia, pontuação e acentuação. Claro, colocando aí nesse meio a crase, beleza? Então vamos lá, letra A. Deuses do Olimpo, não suporto o meu fardo, tirem-no da minha vida. Galera, perfeito. Tirem quem tira alguém. Quem? Ele. E aí eu coloco o pronome oblíquo. Perfeito. B. Não há mais diálogos entre mim e você. Perfeito. Palavra de diálogo é uma palavra proparoxítona, então ela é acentuada. Entre mim e você, perfeito também. Diante de preposição, eu vou colocar o mim e aí depois eu posso botar um pronome do caso reto. C. Aquelas belas flores entreguei a uma moça. Galera, olha só, a regrinha de crase. Eu posso ter crase diante de pronome, aliás, diante de artigo indefinido? Não, a crase ela não ocorre diante de artigo indefinido. Então a gente achou o nosso gabarito. O correto aqui seria entreguei a uma moça sem crase, beleza? D. Criticaram-me, perfeito, ó, colocação pronominal, posição enclítica. Sempre que eu inicio o período, eu tenho que fazer ênclise, ou seja, o pronome oblíquo vem posteriormente ao verbo, tá? Pois sempre corto meu cabelo a Neymar, ó, cabelo a Neymar, sempre que eu tiver um sentido de a moda de, a crase aí vai ser obrigatória. E letra E, dúvidas houve. A professora não foi bem. Dúvidas, palavra proparoxítona, por isso acentuada. Questão 16, gabarito, letra C. Seguindo então. Seguindo aí então para a próxima questão que
vai merecer a leitura desse próximo texto. Vamos a ele. Já me fiz a guerra por não saber que essa terra encerra o meu bem-querer. E jamais termino meu caminhar, só o amor me ensina onde vou chegar, por onde for, quero ser seu par. Rodei de roda, andei, dança da moda eu sei, cansei de ser sozinha. Verso encantado usei, meu namorado é rei nas lendas dos caminhos onde andei. No passo da estrada só faço andar, tenho meu amor a me acompanhar. Vim de longe, léguas cantando eu vim, vou lá, faço trégua, sou mesmo assim. Por onde for, quero ser seu par. É uma música, né, gente, da nossa Beth Carvalho, um dos nomes aí representativos da música popular brasileira, especificamente o samba. Então vamos lá para a próxima questão. Questão 17. Já me fiz a guerra por não saber que essa terra encerra o meu bem-querer. A oração destacada é uma subordinada. Galera, olha só. Primeira coisa, avistei ele. O quê? Para eu saber se é um pronome relativo, vocês já sabem do bizu. É substituir o que por outro pronome relativo equivalente a ele. O qual ou as suas derivações. Os quais, a qual ou as quais. Então ficaria: já me fiz a guerra por não saber a qual essa terra, o qual essa terra. Funciona? Não, galera, não funciona. Se não funciona é porque não é um pronome relativo. Se não é um pronome relativo, é porque nós não estamos diante de uma oração adjetiva, beleza? Percebam que todas que foram aqui elencadas são orações substantivas. Ou seja, obrigatoriamente, esse que, ele é a nossa conjunção integrante. Tranquilo? Agora a gente precisa analisar a oração principal. Olha só. Já me fiz a guerra por não saber. Quem sabe, sabe algo, sabe alguma coisa. O quê? Nesse caso, o que ela não sabia? Ela não sabia que a terra encerra o meu bem-querer. Diante disso, gabarito, questão 17, letra A, objetiva direta, porque nós estamos complementando aí a ideia do verbo saber, que é um verbo transitivo direto nesse cenário, beleza? Seguindo então, questão 18. A oração adverbial em por onde for, quero ser seu par, é classificada como, galera, por onde eu for. Aqui tem até uma dica, né? Preposição e o onde, por onde for. Vamos lá. Aqui já foi evidenciado que é uma oração adverbial, ou seja, ela vai trazer uma relação aí de circunstância. Que circunstância é essa? Quando eu falo por onde for, eu estou dando uma relação, uma circunstância de lugar. Quando nós estudamos as orações subordinadas adverbiais, nós vemos todas aquelas já catalogadas pela nomenclatura gramatical brasileira, NGB, né? As 6 com C, causa, consequência, comparativa, concessiva, conformativa e condicional. E vimos também a proporcional, a final e a temporal. Só que além dessas 9, ainda existem outras duas, a modal e a locativa, que não estão catalogadas. Só que essa questão faz relação justamente com uma delas, que é a locativa, que traz uma relação aí de lugar, ok? Ela vai ser introduzida por preposição, como é o caso, e vai trazer uma relação de lugar, beleza? Questão 18, então, gabarito, letra D. Questão 19. Verso encantado usei, meu namorado é rei. A respeito da análise sintática do trecho, pode-se afirmar que
O verbo usar é intransitivo. Gente, quem usa, usa algo. Tem um complemento, beleza? B, rei é sujeito. Não, meu namorado é rei. Rei aqui é predicativo do sujeito. C, o verbo de ligação está indicando um predicado verbal. Jamais, né? O verbo de ligação ele vai indicar um predicado nominal. D, verso encantado é sujeito. Não, gente, olha só. O verso é esse aqui. Esse é um verso, esse é outro. Eu usei, quem usa algo, o quê? O verso encantado. Verso encantado é o nosso objeto direto. Diante disso, gabarito só pode ser a letra E. Verso encantado é o objeto direto da oração. Beleza? Então, vamos a ela, a última questão desse nosso segundo bloco de questões de língua portuguesa. Questão 20. O termo preposicionado no passo da estrada, só faço andar, é classificado como, vamos lá, no passo da estrada. Esse da estrada, percebam que é uma locução adjetiva. Eu estou adjetivando esse passo, passo da estrada. E aí eu posso pensar no complemento nominal e eu posso pensar no adjunto. Lembrando, o complemento nominal ele tem valor passivo. O adjunto de nominal vai ter um valor ativo. O passo é da estrada ou a estrada é do passo? Gente, o passo é da estrada. Então, a estrada aí está num valor passivo. Se está no valor passivo, é porque nós estamos diante de um complemento nominal. E esse é o nosso gabarito. Queridos, espero que vocês tenham, ao longo desse momento de revisão, de fato, identificado pontos que merecem ser revistos e pontos aqueles que vocês já podem se sentir confortáveis. Agora é o momento de resolver esses pequenos problemas que podem surgir. Então, se você percebeu, por exemplo, que rolou uma dificuldade em período composto, oração subordinada, pega o conteúdo e revisa. Vai lá na nossa videoaula e revisa tudo com a gente. Se você percebeu que crase é um ponto de atenção que você merece revisar, então vai lá, vá na nossa videoaula que todas as regras estarão lá. Por hoje é só. Um super beijo e bons estudos!